apresentação. Aqui está, vamos ouvir a nossa Yara, que vai fazer o estudo da noite. Vai ser um estudo muito interessante, vocês vão ver. É interessante mesmo, foi a vida de Eurípides, né? A caminhada dele entre nós foi muito interessante, né, Gina? Saiu de trás, né, Gina? Não estava te vendo aí. Beijo, querida. Saudade. Muita. Pois é, meus amores, nós nos afastamos por necessidade de trabalho, né? A gente, quando recebe uma escala de serviço, a gente cumpre, não discute. Por isso, a nossa casa nos colocou lá no anil, no filhote, que está lá crescendo devagarzinho, né? E lá vamos nós procurando, de alguma maneira, honrar o nome desses espíritos de escola que o Gilson já citou e que nós vamos estudar hoje, porque eles nos trazem uma mensagem, uma orientação, e o que nós, na verdade, nosso objetivo maior nesse estudo de hoje não é falar da mediunidade de Eurípides, porque isso todo mundo aqui já conhece, todo mundo já deve ter ouvido falar uma porção de vezes, né? Quem está chegando hoje aqui pela primeira vez? Sinaliza aí para mim, levanta o dedo. Ó, ninguém. Então todo mundo que está aqui já com certeza deve ter ouvido falar de Eurípides, deve ter ouvido falar da sua mediunidade. Não há nada de novo em relação a isso. Então o que nós queremos hoje nesse estudo é ver o que nós podemos aproveitar dessa caminhada de Eurípides aqui na Terra. Porque há umas coisas aí que vão fazer a gente parar para pensar, né? Ninguém vai ficar de mal comigo não, tá, gente? Porque não é culpa minha não, foi o que eu achei estudando, então tem que trazer. Eu coloquei aqui uma linha de tempo porque me fizeram uma pergunta que eu achei interessante. Eu digo, peraí, vou botar isso aqui no quadro, no estudo que eu vou fazer de Eurípides, porque certamente há essa confusão. As pessoas ficam um pouco perdidas com Eurípides, com Bezerra, como é que não é. Então, só para a gente se achar, em 1831, nasceu Bezerra de Menezes, lá no Ceará. Ele desencarna em 1900, aqui no Rio de Janeiro. Em 1880, ou seja, enquanto Bezerra estava ainda na Terra, encarna Eurípides Barçanufo e desencarna em 1918. Portanto, de 1900 em diante, Bezerra estava na erradicidade. Por isso, Eurípides dava facilidade a Bezerra. Ele já estava desencarnado. Isso foi uma dúvida de uma pessoa. Mas como é que pode eles dois ao mesmo tempo? Não, ao mesmo tempo, num período. No restante, Bezerra já estava desencarnado. Desencarnou primeiro que Eurípides. E em 1910, encarna, então, Chico Xavier, que passa depois a ser médium dos dois, porque Eurípides desencarna em 1918. Só para a gente sentir como é que a coisa funcionou, né? Então, Eurípides, só para a gente poder pegar o gancho, né? Eurípides era católico, todo mundo sabe disso. E sabe também que em 1903 ou 1904, eu não sei data de cabeça não, gente, eu tenho que colar. 1903. 1903 ele ganha de presente a Bíblia, que era um tabu, ninguém podia ler a Bíblia, só os sacerdotes podiam ler. Mas ele era tão conceituado pelo clero que ele ganhou a Bíblia de presente. Ele então estudou a Bíblia, ficou encantado com o Novo Testamento, mas não entendeu o Sermão da Montanha. Não entendeu aquilo ali. Como bem-aventurado quem está sofrendo, quem está aflito, quem é misericordioso, quem é pacífico. Não estou entendendo isso. No ano seguinte, tio senhor, irmão de Dona Meca, que visitava a família, falou com ele dos fenômenos que estavam acontecendo em Santa Maria, cidadezinha do lado do Sacramento, pertinho lá. E eram fenômenos realmente de efeitos físicos muito intensos, ou seja, a espiritualidade mostrando, alô, olha, a gente existe, hein? Nós estamos aqui, vocês não veem, mas nós estamos aqui. E a mediunidade de algumas pessoas em Santa Maria, inclusive de tio senhor, começou a desabrochar e as facilidades então começaram. Tio senhor torna-se espírita e preocupa muito a família, inclusive o próprio Eurípides. E sempre que tio senhor visitava Sacramento, ficava hospedado na casa de Dona Meca.
E lá então conversava muito com Eurípides, eles ficavam horas conversando. Eurípides gostava que ele ficasse no quarto dele. E ele então, lá antes de dormir, os dois conversavam, e nessas alturas dos acontecimentos conversavam sobre espiritismo. Eurípides, de todas as maneiras, tentando dissuadir o tio senhor daquela coisa do demônio. Como é que pode, né, o tio senhor agora ficar envolvido com isso, com esse negócio de espírito? Não pode. Tio senhor tentava, de algumas maneiras, conversar com Eurípides, se justificar, explicar, mas Eurípides era muito inteligente, Eurípides tinha uma verve muito intensa. E não dava para o tio senhor discutir com Eurípides. Não tinha como, o tio senhor bobo não era, ele apenas não estudou. Não conseguia discutir no nível de Eurípides, mas sabia que alguma coisa ele tinha que fazer. E o que ele faz? Ele leva para Eurípides o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Eurípides lê esse livro, passa a noite devorando o livro e começando a ter uma porção de explicações para dúvidas que ele possuía. Depois de ler esse livro, ainda passou um tempo e ele então acaba em 1904 decidindo ir a Santa Maria. Porque ele disse, olha, se os médiuns dão facilidade aos espíritos, eu vou lá ver isso de perto. E convida um amigo para ir com ele. Naquele tempo, né, a gente estava falando agora que o espírito não vai no frio, né? Imagina o espírito aí sem ônibus, né, sem carro. Naquele tempo era no cavalo, ou a pé. Então Eurípides a cavalo vai de Sacramento a Santa Maria e assiste a uma reunião mediúnica. E nessa reunião, então, ele, sem falar nada com ninguém, ele pede a Deus que permitisse que viesse uma explicação do Sermão da Montanha, mas que ele gostaria que essa explicação viesse pelo Espírito João Evangelista. Passam alguns momentos e um caboclo rude, caipirão, lá do interiorzão de Minas Gerais, lá do Triângulo Mineiro, que mal falava português corretamente, dá uma passividade e explica com riqueza de detalhes o Sermão da Montanha. Dali para frente, Eurípides se convenceu da existência do plano espiritual, da comunicabilidade entre os espíritos e os encarnados, e ele então volta para Santa Maria com a certeza de que a doutrina existia. Foi aquele Deus nos acuda, aquele desespero na família, no clero. Foi uma situação muito constrangedora para todo mundo, porque como é que pode o professor? O professor está maluco, o professor enlouqueceu. E nessas alturas Eurípides já era professor, trabalhava no Liceu Sacramentano, tinha uma quantidade grande de alunos, de companheiros, de outros professores que trabalhavam com ele. E ele então decide que ia abraçar a doutrina espírita. Chega para o clero, informa isso ao clero, foi aquele desespero todo, mas Eurípides se manteve firme. Só que numa cidade rigorosamente católica, como é até hoje Sacramento, as pessoas começaram a se afastar de Eurípides. Os pais retiraram os alunos da escola, os professores abandonaram, os móveis foram retirados e Eurípides, de repente, se vê sozinho. Nessa fase acontece o primeiro desdobramento documentado de Eurípides Barçanufo. Acredito que tenha tido até alguns antes, mas não se tem notícia. Eurípides dorme e durante o sono, em desdobramento total, Eurípides é levado como diz a Corina, nas asas de um pássaro. Ele é levado, sem saber para onde, para regiões muito elevadas do plano espiritual. E ao chegar no local, ponto final, vamos dizer assim, daquela escalada, ele sente uma presença que o comove profundamente. Profundamente. Nós vamos abrir o nosso estudo e vamos fechar com esse momento. Ao chegar lá, ele reconhece a figura de Jesus.
e ele percebe que Jesus chora. Vocês todos também conhecem essa história. Percebe que Jesus chora e pergunta a ele por que ele está chorando. Se era por aqueles que não conheciam o evangelho dele. E segundo Hilário Silva, a resposta foi a seguinte: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o evangelho, mas não o praticam. Eurípides volta para o corpo físico e decide que ele precisava trabalhar. E começa realmente a se dedicar totalmente ao trabalho. Acontece que, como dizia Corina, também vou pegar aqui bonitinho como ela falou, que quando fecha o liceu, para ele foi um momento de grande dor, porque o campo da educação era que ele amava acima de tudo. Não era a medicina que era o grande amor de Eurípides, era o magistério. Ele queria a medicina porque ele queria curar a Dona Meca. E ele não sabia que o processo de Dona Meca era um processo espiritual, obsessivo. Então ele achava que pela medicina ele ia conseguir curar a mãe. Por isso ele correu atrás da medicina. Mas não foi, porque Dona Meca teve uma crise grave quando ele estava se preparando para ir para a escola de medicina, então ele desistiu. E continuou então na tarefa que ele abraçou, que era o magistério. Muito bem. Só que sem o colégio, financeiramente, a situação ficou um pouco mais difícil para Eurípides. Só que ele era guarda-livros da firma do pai. E foi isso que realmente manteve Eurípides financeiramente. O pai o ajudava e Dona Meca, que no início achava que o filho tinha enlouquecido também, e foi procurá-lo uma vez, porque Eurípides foi morar sozinho, porque achava que estava incomodando a família com o afluxo de pessoas que chegavam, e daqui a pouco a gente vai entender por quê, por um tipo de mediunidade dele. Então as pessoas começaram a procurar Eurípides em grande quantidade, isso estava incomodando um pouco a família, ele achou assim. Então ele vai morar sozinho com o apoio do pai, e um dia então Dona Meca o procura e pede que ele deixe o espiritismo. Ele então abraça a mãe e explica a ela por que ele não podia deixar o espiritismo. Dona Meca sai de lá, chega em casa e diz: Mojico, eu sou espírita, segundo Deus nos acuda. E dali para frente ela foi companheira dele, e ele dizia que se ele tinha mediunidade de cura, a mãe tinha muito mais do que ele. E isso na bibliografia sobre Eurípides, uma pessoa conta isso, né, que passou por Dona Meca, estava se sentindo muito mal, estava com uma gripe horrível, estava num estado lastimável, e Dona Meca perguntou: como é que você vai, minha filha? Ela disse: Dona Meca, estou me sentindo tão mal. Ela disse: vem cá um instantinho. Aplicou um passe nessa moça. Quando ela saiu de lá, saiu sem sintoma nenhum. Então é uma médium de cura daquelas que ninguém pode botar defeito, não é não? Vai ser médium de cura assim lá em casa, já ficar bom o tempo inteiro, não é? E aí então Eurípides começa a sentir a presença de Bezerra de Menezes. Por isso que eu falei, né? Aqui Bezerra já estava desencarnado. Então ele começa a sentir a presença de Bezerra e também do mentor dele, que era Vicente de Paula. E eles, então, Vicente de Paula, porque aqui em 1905, ele funda, deixa eu ver aqui para não falar besteira, tá certo. Ele funda o Centro Esperança e Caridade, que existe até hoje em Sacramento. No Colégio Allan Kardec, agora, que naquele tempo não era lá, mas hoje, no prédio do Colégio Allan Kardec, está lá o centro fundado por Eurípides, Esperança e Caridade. E ali no Esperança e Caridade, então, já começou o trabalho com Bezerra e com outros espíritos. Porque já nessa fase, Eurípides muito triste, muito acabrunhado, um professor sem alunos, falta alguma coisa, né? E ele então sente uma presença espiritual de altíssimo teor vibratório. E ele reage, ele diz: não pode ser, não pode ser. Não vou acreditar nisso, não vou escrever. Mas a vontade de escrever era muito intensa.
ele acaba escrevendo no papel uma mensagem de Maria. Onde é que eu botei? O que eu escrevo? Eu acabo não achando nada na hora. Não adianta eu escrever. Mas então, Maria passa por Eurípides uma mensagem para ele mesmo, dizendo a ele que ele não desanimasse e que ele fundasse o colégio Allan Kardec. Porque ele estava dando aula, no que ele chamou de liceu sacramentano de novo, numa sala alugada, sozinho. Os colegas não voltaram, poucos alunos. Então ela pede que ele funde o Allan Kardec, o Colégio Allan Kardec, que ensinasse o evangelho do filho dela. Hoje em dia a gente não ia poder fazer isso, né? Hoje em dia está proibido. Hoje em dia, se a gente fundar um colégio espírita, vai ser complicado a gente falar de evangelho, né? A lei não está deixando. Mas naquele tempo, podia. Então ela disse: ensina o evangelho do meu filho, e que eu vou proteger você o tempo inteiro. E assim o colégio é fundado. E aí surge ajuda do Peró, surge ajuda de outras pessoas que compram uma casa, o próprio seu Mojico. E então essa casa, ela se transforma no Colégio Allan Kardec. E no Colégio Allan Kardec, Eurípides às quartas-feiras fazia a aula evangélica. E nessa aula começou também a aparecer um outro fenômeno físico. Como é que a coisa acontecia? Eles tinham primeiro o estudo do Evangelho, depois os alunos discutiam o que tinha sido estudado, ele fazia debates, às vezes os alunos do hoje fundamental davam banho nos mais velhos. E aí, ao final do estudo, Eurípides fazia uma prece, dava uma passividade a um espírito, trazia orientações, e depois ele fazia uma prece. E nessa explanação final de Eurípides, a voz dele era modulada pelos espíritos, e ela enchia o ar. Então a voz dele não ficava, é como se eu estivesse falando aqui, e lá na freguesia do Núcleo Chico Xavier o pessoal estivesse escutando essa palestra, sem internet, sem DVD, sem microfone, sem nada. Ele falava em tom normal e a voz dele se espalhava por léguas. A pessoa de casa ouvia. Há um testemunho de uma senhora que o marido não era espírita, não deixava que ela fosse ouvir Eurípides, e ela uma vez estava muito triste na janela da casa e ela começou a ouvir tudo o que estava acontecendo no Colégio Allan Kardec. Ela morava meia légua de lá. Então, tudo isso que a gente fala, que a gente conta, não foi invenção de escritor, foi testemunho de pessoas que viveram naquela época e que foram passando essas informações. Eu mesma tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o Dr. Tomás Novelino, por 2 vezes. Uma vez eu conversei com ele em Franca, no Instituto Pestalozzi. Nós conversamos muito lá. E lá eu ouvi do próprio Tomás Novelino, uma coisa que está em vários livros, quando ele diz que os 3 anos que ele estudou com Eurípides, ele estudou em 1916, 17 e 18 com Eurípides. Foram 3 anos e só parou porque Eurípides desencarnou. Nessas alturas o colégio tinha mais de 200 alunos. Estava cheio o colégio. E ele disse que Eurípides conhecia todos pelo nome, tinha um carinho enorme com todo mundo. No começo do colégio, Eurípides trabalhava sozinho, porque ninguém queria trabalhar com maluco. Eu não vou lá trabalhar com aquele maluco daquele professor, não vou. Mas aos pouquinhos, os próprios colegas foram retornando, e o colégio depois, já nessa época, já tinha o seu quadro completo. Mas foi uma dificuldade imensa para Eurípides. Não se esqueçam disso que eu falei agora. Foi uma dificuldade imensa para Eurípides. Imaginem toda uma cidade achando que a gente está maluco. Imaginem toda uma cidade fechando as portas do nosso meio de subsistência. Imagina toda uma cidade impedindo que a gente seja aquilo para qual a gente se preparou para ser. E que a gente faz bem e faz melhor do que o resto do pessoal da mesma área. Mas não pode, que está maluco. Não é? Quantas pessoas chegam à casa espírita e chegam para a gente no atendimento fraterno dizendo isso? Eu vim aqui porque eu acho que eu estou ficando maluco, por causa da mediunidade que começa a eclodir. Né? Eurípides também levou essa, então tranquilizem-se.
Todo médium tem que passar por certos sufocos até para treinar, né? Como disse um espírito amigo, ninguém, aliás, o Chico, se não me engano, acho que falou isso, que quem já tem algum conhecimento na existência atual é porque já vem treinando em muitas outras, né? E às vezes em muitas outras com ótimas oportunidades, com todas as facilidades e não aproveita. Aí nessa agora acorda, eu quero. E aí tudo está difícil, tudo está complicado, a família atrapalha, não tem condução, não enxerga direito, e aí lá vem aquelas coisas todas que vem vindo para a gente poder ter maiores dificuldades para se tornar cada vez melhor, para progredir. Não é castigo não, é só treinamento. Muito bem, então a gente começa a ver que Eurípides, nós já vimos aqui, ele desdobrava. Isso aí não é mediúnico, isso é anímico, isso é da alma, é do espírito. Ele desdobrava. Ao desdobrar, ele se movimentava para outro local. Nesse outro local, ele poderia ser visto ou não. Mas ao chegar nesse outro local, ele usava o que Kardec chama de segunda vista, ou dupla vista. E ao voltar, ele informava tudo que tinha visto. O Dr. Tomás falou que às vezes Eurípides ia embora, se Eurípides já foi, olhando para ele, ele sabia o que ele estava desdobrado. Porque ele movia a cabeça, tinha os movimentos com a cabeça, os olhos viravam, ficavam completamente brancos, e ele então, como ele dizia, repousava. Ou para trás, na cadeira, ou para frente, sobre a mesa. E aí então, ele já sabia que tinha que deitar a cabeça e esperar ele voltar. Ele ia no local onde ele tinha ido, ele percebia o que estava acontecendo e voltava e contava isso para os alunos. E a aula daí continuava normalmente. Se fosse aqui, ele era tirado de sala, posto licença médica, né? Mas naquele tempo não aconteceu. Mas as pessoas também viam. Em algumas situações, sim. Em algumas situações, ele se materializava. E aí a gente tinha o fenômeno da bicorporeidade ou bilocação. E em bilocação, ele chegava a fazer procedimentos, junto com Bezerra, que era assim, de deixar as pessoas de boca aberta. É famoso o caso do parto, todo mundo aqui já deve também saber, né? O doutor Tomás estava nesse dia na aula, quando Eurípides disse, preciso ir, é urgente. E caiu para trás na cadeira. Eles deitaram a cabeça, ficaram esperando. Um tempo depois, Eurípides chegou e disse que estava tudo bem, que a mamãe e a criança estavam passando muito bem. A história vista pelo lado de lá, a parteira tentando fazer o parto muito difícil, a criança não nascia, a mãe já exausta, e nessas alturas dos acontecimentos, naquela época era comum acontecer o desencarne da criança e da mãe. Então a parteira disse, chama-se Eurípides, não vou conseguir fazer esse parto. Então aquela chamada da parteira, naturalmente da própria parturiente, da mãe dela, foram até Eurípides, ele captou telepatia, ele captou e foi, atendeu ao chamado, e nessas alturas, o pai da criança, que tinha sido incumbido de buscar Eurípides, estava em desabalada carreira com o cavalo, indo lá para o colégio pegá-lo. Eurípides chega lá, materializa, o fenômeno de bicorporeidade se implanta, todos veem, é visibilidade, é tangibilidade, e ele então faz o parto, entrega a criança para a avó e diz, está tudo bem, e vai embora. Volta para o corpo físico, daqui a pouco as crianças escutam o galopar do cavalo, o homem subindo a escada desesperado, seu Eurípides vem, vai morrer minha mulher e minha criança. E Eurípides disse, não meu irmão, já está tudo bem, o senhor é pai de uma linda menina. Ele disse, não sou mesmo. Então vai comigo agora, porque minha mulher vai morrer e o senhor não vai deixar minha mulher morrer não. Estou dizendo ao senhor que sua criança já nasceu. Mas o homem estava tão agoniado, tão desesperado, que Eurípides disse para as crianças, deitem a cabeça de novo, eu vou lá com ele e já volto. Pegou o cavalo e foi lá.
Chegando lá, quando ele chegou na casa, para espanto do pai, a criança estava no colo da avó, e ela disse: ué, senhor Eurípides, voltou por quê? Está tudo bem. Ele disse: eu sei, mas ele fez questão de me trazer aqui para ele fazer uma visita de novo. E foi embora. Voltou para a escola e continuou a aula dele. Então, repare, processo anímico de desdobramento, de bicorporeidade, bilocação e o procedimento médico orientado por Bezerra de Menezes. Ele fazia cirurgia orientada por Bezerra de Menezes. Uma vez um senhor, um dono de terras, estava trabalhando na moenda e ele se distraiu e moeu o braço. Moeu a mão e uma parte do antebraço. E aí, naquele tempo, era um problema grave, um problema sério. Como fazer? Não tinha hospital perto, não tinha, tudo muito longe. Então, vamos para ser Eurípides. E aí, então, chegando lá, Eurípides fez a amputação, não é? Evitando que uma gangrena levasse aquele senhor ao desencarne. Então, eram procedimentos sérios que você, hoje em dia, para fazer, se você faz isso na rua, muitas vezes em situações de acidente grave de trem, de certos acidentes, a amputação tem que ser feita ali na hora. Como é que você vai levantar um trem para tirar uma perna de baixo? Não tem como. Então a amputação é feita ali. E geralmente o que é que acontece depois? Um processo infeccioso sério. Porque foi uma amputação realizada à plena luz do dia, no meio da rua, no pleno acidente. E a infecção, a contaminação, mesmo trabalhando com material esterilizado, a contaminação está no próprio ar, no próprio ambiente. E, no caso do senhor, ele não teve nada. Então, a gente vê que é um trabalho de cura, uma mediunidade de cura belíssima. E, junto com Bezerra, ele também tinha mediunidade receitista. Então, pela orientação de Bezerra, ele prescrevia medicamentos. E por isso, já essa mediunidade começou já em 1904, e por isso ele saiu da casa dos pais e foi morar sozinho, porque era de dia e de noite aquele mundo de gente chegando lá. Até que Bezerra sugere que ele volte para a casa do pai para que eles possam instalar a farmácia. Então, seu Mogico arruma de tal maneira que o quarto de Eurípides fica independente, e então ele começa a trabalhar na farmácia, manipulando os remédios, então, para atender as pessoas. E aí vem uma porção de casos lindos, né, da pessoa bater lá: Eurípides, depressa, minha mãe está precisando muito. Não, meu filho, está aqui o remédio. Mas como é que você sabe? Então o remédio já estava pronto, esperando pela pessoa que ia buscar. E muitas outras histórias que foram contadas até pelo auxiliar dele e pela irmã que o ajudava também. Portanto, ele já tinha uma característica própria dele, alma, né, espírito encarnado, e juntava a essa capacidade anímica de se desdobrar, de ter a visão à distância, à segunda vista ou à dupla vista, e a mediunidade dele, então, se associa a essas características dele, espírito encarnado, e aí coisas lindas começam a acontecer. Ele era um espírito que dava facilidade a espíritos de altíssima envergadura. Praticamente, não só João Evangelista, que também deu facilidade por ele, vários outros discípulos de Jesus, Paulo, vários espíritos. A gente vai ficar aqui falando que é uma relação enorme que o Dr. Tomás Novelino deu para uma das biógrafas de Eurípides. E aquela facilidade que ele tinha de transmitir tudo aquilo marcou muito as pessoas. E aí então a gente para e vai pensar. Era diferente a maneira de Eurípides dar facilidade a esses espíritos. Ele desdobrava e depois ele voltava e dava a comunicação. Então o que o Chico diz? O Chico diz assim: consideramos como tendo sido provável a elevação de Eurípides às faixas superiores da vida maior, nas quais se verificaria o encontro com os espíritos. E aí a gente entende,
né? Ele desdobrava, porque esses espíritos superiores, para eles poderem dar uma passividade aqui, nesse meio nosso, desse teor vibratório nosso, pesado, grosseiro, como é, grosseiro que estamos na carne, não é? Se estamos na carne, é grosseira a nossa vibração. Então, para poder dar passividade a um espírito como João Evangelista, é necessário que João Evangelista procure ao máximo se aproximar do médium. E o médium procure ao máximo se aproximar de João Evangelista. Então Eurípides desdobrava e ia direto, conversa, tete a tete, voltava e passava a mensagem. Muitas vezes ele estava tão desdobrado que o irmão, Valdecite, tinha que ajudar ele a acordar. Ele tinha que chamar o irmão para ele poder encaixar no corpo com maior facilidade. Porque hoje os médiuns têm o livro dos médiuns, tem toda a orientação trazida por André Luiz em toda a sua obra. A educação mediúnica é feita durante, pelo menos aqui no centro, foi 2 anos ou 2 anos e meio, da nossa mesa. Acho que foi 2 anos e meio, 2 anos, uma coisa assim. Menos de 2 anos não foi. Ou foi 2 anos ou foi 2 anos e meio. Então, em 2 anos, como diz o Anazil, deve fazer uma faculdade, né? Que a gente estuda o livro dos Espíritos, o Evangelho, livro dos Médiuns, e aí vai fazer um curso de 2 anos. Vamos há 4 a 5 anos estudando para poder trabalhar numa mesa mediúnica. Não é só para poder, é para saber o que está fazendo. Eurípides, naquele tempo, não tinha essas informações. Era tudo espontâneo, tudo natural. Então, ele mesmo devia ter dificuldade de saber como reencaixar. Ele também não devia entender muito bem aquilo que acontecia com ele. Mas ele simplesmente se deixou utilizar como um dos médiuns mais fiéis que a gente tem notícia, né? Então, com as características mediúnicas de Eurípides, o que ele levava muito às pessoas? Consolo. A orientação dada por ele era uma orientação sempre que tinha uma base doutrinária imensa e um amor imenso. Eurípides também doutrinou espíritos. E na doutrinação do donatista, que era um bispo, né, o grupo dos donatos, eles eram bispos que foram dissidentes da Igreja Católica. E eles eram contra o que acontecia naquela época, eram muito contra tudo aquilo, mas foram tão perseguidos naquele afastamento deles, que a maioria deles desistiu e voltou para a igreja e pediu perdão e voltou. Mas esse espírito não, continuou revoltado e arrastou essa revolta por séculos até chegar a Eurípides da Samur. E como é que ele chegou lá? Porque Eurípides tinha um trabalho de desobsessão. Aonde? No Esperança e Caridade. E onde é que ficava Esperança e Caridade? Dentro do colégio. E naquele tempo não dava para ir e voltar, não tinha ônibus. De noite era escuro. Cavalo não ia não. Cavalo também veio espírito, também parava no meio do caminho, também não quero ir. Então o que ele tinha que fazer? Os obsidiados vinham de outras cidades. Tinham que ficar morando com Eurípides. Então havia um sorteio entre os alunos para ver quem é que ia ficar ajudando Eurípides a cuidar daquele obsidiado. Olha só. E eles ficavam. E quando Eurípides ia fazer os seus trabalhos de visitação, de socorro, iam junto. E lá, médium passista tinha 3 meses de estágio cuidando de enfermos ou de obsidiados. Só depois de ficar 3 meses mostrando que tinha capacidade de dedicação, de paciência, de cuidar das pessoas, é que podia aplicar passe. Ficava meio passista hoje, né? Chegar aqui e dizer, povo, a gente é o seguinte, vai adiante para dar passe, tem que ficar 3 meses lá na clínica tal, no hospital tal, não é eu não, tem mais o que fazer, pensa que eu posso morar dentro da casa espírita não, que é isso, né? Eu tenho outras coisas para fazer, tem família, tem isso, tem emprego, tem, e ó, não ficava ninguém. Naquele tempo o pessoal fazia os 3 meses de estágio e aplicava um passe sim.
Então, parece que Eurípides era um pouco mais rígido do justo do Gilberto, né? Não é? Ninguém pode mais reclamar que eles estão pegando no pé, que Eurípides fazia muito mais. Então, no Colégio Allan Kardec, então havia a reunião mediúnica. A reunião mediúnica que acontecia à noite, na quarta-feira, como as nossas até hoje, né? Então, esse espírito veio por um dos médiuns e Eurípides foi conversar com ele. Conversou muito, e ele muito revoltado. E Eurípides foi conversando. Todo mundo acha que doutrinador bom é aquele que fala bem, né? Não é não. Não é não. Porque ele, apesar de ter razão em muitas coisas que ele colocava, ele cedeu à doutrinação de Eurípides porque sentiu o imenso amor de Eurípides. Doutrinador bom é o doutrinador que ama, ou que pelo menos se esforça para aprender a amar. Então Eurípides deu ali mais uma lição de como agir, de como trabalhar. Então, dali para frente, a coisa seguiu. E ele se dedicando, ele trabalhando, até que chega a gripe espanhola e leva Eurípides de volta. E aí a gente se questiona assim, mas engraçado, né? Eurípides, porque se ele sabia como é que as pessoas podiam evitar a gripe, ele disse a algumas pessoas amigas, olha, toma um chá assim, que a gripe não vai te atingir, se te atingir, vai ser muito leve. E as pessoas tomavam o chá, e eu não tinha a gripe espanhola, eu tinha como se fosse um resfriado comum. E a gente se pergunta, aí, por que ele não tomou o chá? Porque ele sabia da programação dele. Ele sabia que ele tinha um tempo de trabalho na Terra e que todo o restante do tempo ele faria já na pátria espiritual. Ele avisou as pessoas que iria desencarnar. E foi embora. No corpo físico tem que ter um motivo. Ele aproveitou a gripe espanhola e voltou para o plano espiritual. E a gente se pergunta assim, tudo bem, tá bom, até aí vai. Mas me explica uma coisa. Começa a vida dele contato direto com Jesus? Isso aí não é fantasia de espírita, não? Já na erraticidade, através da mediunidade de Corina Novelino, prima do Dr. Tomás Novelino, ele dita uma obra chamada A Grande Espera. E na Grande Espera, no seu prefácio, ele informa que ele foi um das personagens daquele livro. Depois ficou-se sabendo, desculpe a minha ignorância, não sei quem foi, acredito que tenha sido o Chico, se eu não estou dando para o Chico uma tarefa que ele não teve, mas alguém confirmou que foi Marcos. Quem aqui já leu A Grande Espera? Sugiro que vocês leiam. É um livro lindo, lindo. E mostra que Jesus chega ao grupo dos essênios. Os essênios eram um povo altamente, vamos dizer assim, se existiu algum povo que aplicava o Evangelho de Jesus antes de Jesus começar a falar do Evangelho, foram os essênios. Eles eram um povo muito disciplinado, um povo muito religioso, eram monoteístas, acreditavam na reencarnação e treinavam o amor. Era um povo que treinava o amor. E Jesus foi visitar os essênios. Ele devia ter por volta de 17 anos, 16 anos. E nesse livro ele é chamado de O Adolescente. Quando vocês lerem esse livro, sempre que o livro se referir ao adolescente, é Jesus. E Jesus chega, é recebido pelo grupo. Esse grupo tinha um ancião que na verdade, orientava aquele grupo todo. E eles vão a uma casa para se abrigar. Mas a dona da casa diz a eles que eles se afastem, porque ali tinha uma doença grave que estava espalhando todo aquele local ali.
espalhando por aquele local todo. E eles disseram, não, se há doença, então é aqui que nós temos que estar. Porque o nosso papel é trabalhar com o doente, é curar o doente, é tratar dos doentes. Tem alguma coisa a ver com Eurípides? Parece que tem, né? E ao chegar nessa casa, então, eles encontram Marcos. E Marcos, quando dá de cara com Jesus, se ajoelha e beija seus pés. Então, nesse momento, ele reconhece Jesus. Abraça as ideias de Jesus e é queimado porque seguia as ideias do Mestre. E Jesus assiste ao sacrifício de Marcos. Ele assiste. E quando Marcos começa a ser sacrificado e que é desligado do seu corpo, ele vê projetada a imagem do Mestre Jesus, que diz a ele, em outras palavras, desculpe, eu não decoro nada, mas que eles iriam continuar juntos, que eles iriam continuar trabalhando. Então a gente entende porque que Eurípides chega lá e encontra Jesus e apenas se emociona profundamente. Mas está encontrando aquele que foi amigo dele aqui na terra, durante a sua passagem por aqui. A gente entende então a ligação de Eurípides com Jesus. E aí a gente volta para a frase. Agora é que o bicho pega. Vamos voltar para a frase. Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Olha a palavra de Jesus. Devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Nós. E não adianta querer enganar ou se enganar, dizer, ah não, eu pratico sim, pratica mesmo. Mas não pratica mesmo. Eu estou acompanhando uma coisa agora que a gente esperava, e quando acontece, vamos pedir desculpas. Ah, não. De jeito nenhum. Mas como não? Não foi, a gente não tem importância, a gente pede. Vamos lá. A gente pede, desculpa, acabar com isso. Já sabe de que eu estou falando, né? Vamos lá. Ah, não. De jeito nenhum. Então vamos fazer isso? Não. Vamos fazer aquilo? Não. Todo mundo com muito. E a pessoa que está servindo de intermediário sem entender nada, você não está entendendo que você não viveu aquele tempo que a gente viveu aqui. Eu digo, meu Deus do céu, meu povo, está lá no Evangelho. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Um pouquinho mais à frente está lá a frase: se o teu adversário te estender a mão, você não pode ignorar essa mão estendida. Ah, mas está armando. Pode ser. Mas fizemos a nossa parte. Ah, não, isso é muito mole. Vai aprontar, vai fazer, vai acontecer, e o impasse continua. Pessoas espíritas que acham, que têm certeza absoluta que praticam o Evangelho, porque dão o pão a quem está com fome, porque agasalham quem está com frio, porque não falta ao centro, porque realiza todas as suas tarefas dentro da casa espírita com a maior disciplina, mas na hora de aplicar o perdão, cadê os espíritas? Não fica lá. Eu perdoo. Não perdoa. A gente pode até querer superar, mas perdoar a gente não perdoa. O orgulho em nós ainda é uma coisa muito forte, muito intensa ainda em nós.
A gente vem com esse orgulho, minha gente, há milênios. Então a gente vem lutando para passar por cima dele, para acabar com ele. Mas aquela nhaca que a gente traz, aquele condicionamento, ele não deixa a gente ainda perdoar. Por mais que a gente queira, a gente ainda não consegue. Eu fiz as pazes, troquei de bem, está tudo ótimo. Lá na frente acontece um filme, qualquer coisa, que lembrei daquele negócio que o fulano me fez. Não, mas eu já perdoei. Perdoou? Não perdoa não. Esquecer é muito difícil. Que a gente, se tem memória normal, a gente vai lembrar, não é? Se eu der um beliscão no Jorge Miguel, ele vai poder esquecer que eu dei aquele beliscão nele. De vez em quando ele vai lembrar que ela deu um surto nela, me deu um beliscão que doeu pra caramba. Lembrar é uma coisa. Poxa, estou lembrando que a Yara me deu um beliscão. Não sei o que deu nela naquele dia, cara. Fiz nada. Pois ela me deu um beliscão que doeu. E o papo, olha a alimentação da ideia. Se ele lembrasse, a Yara me deu um beliscão, e acabou, esquece, passou, e vai em frente, ele me perdoou. Mas se ele fica lembrando, mexendo aquela panela, e de preferência, com a gente sempre de vítima, claro. Óbvio. Porque se nós formos os responsáveis por aquela situação, aí a gente quer ser perdoado. Poxa, você ainda fala nisso? Não acredito que você ainda lembra disso. Depois de tanto tempo, não é? Está me incomodando. E fui eu que fiz. Se o outro faz, aí eu aponto o dedo para ele. Um dedo apontado para ele, um dedo apontado para Deus, 3 apontados para mim. Eu preciso saber que eu tenho uma mochila bem pesada aqui nas minhas costas, que eu olho a mochila que está nas costas do outro, a minha eu não vejo, está lá atrás, e na minha mochila eu fui colocando as coisas boas que eu fiz na minha caminhada e as coisas não boas que eu fiz na minha caminhada. E ele falou que eu tenho que pagar ceitil por ceitil. Então, tudo que é não bom, que eu estou carregando aqui com o maior cuidado, eu preciso me desfazer. Mas eu só vou me desfazer se eu fizer alguma coisa boa, na mesma medida. Quando eu faço uma coisa boa, eu apago uma coisa não boa naquela mesma medida. E aí eu começo a trabalhar no bem. Aí acontece uma coisa comigo, poxa, mas eu sou tão boa, trabalho tanto no bem. Como é que me acontece um negócio desse? Né? Eu sou uma santa pessoa, eu não quero mal de ninguém, faço mal a ninguém, não sei por que me acontecem certas coisas. Olha o tamanho da tua mochila, olha a quantidade de pedra que você tem lá dentro. Aí joga fora uma pequenininha aqui, uma pequenininha lá, tu trabalha no bem, é um negócio assim sofrido, né? Sofrido, como a gente sofre para fazer trabalho no bem, chora, né? Ai, sábado de manhã, meu Deus, sábado de manhã não, com esse tempo, já viu que horas amanhece? Você quer me tirar da cama ainda de noite? E aquele dia você vai levar não, com esse frio, vou para a rua, voltar que horas da noite da rua? Com esse perigo todo que está aí? Não posso. E tudo é muito difícil. Campanha do cobertor, eu estou duro. Tem dinheiro não. Tem dinheiro não. Não, você não comprou aquelas entradas para ir para o Rock in Rio? Mas Rock in Rio é só de 2 em 2 anos, né? Vem aqueles artistas que a gente nunca vê. Então a gente faz um sacrifício. Cara, entrada do Rock in Rio. Cara! E vai a família toda para o Rock in Rio. Eu acho até que é muito bom a pessoa ir ao Rock in Rio, ao teatro, ao lugar para ela se divertir. Eu acho que é um direito. Jesus disse que tudo aquilo que você conquista com o suor do teu rosto é um direito teu. Vai sim, vai se divertir sim.
Mas não esquece que tem gente com fome. Lá no núcleo a gente tem um chavão, né? 1 quilo para quem tem muito é pouco. E 1 quilo para quem tem pouco é muito. E muitas vezes a gente compra uma caixinha de gelatina. Quanto é que custa uma caixinha de gelatina? 70 centavos. Com uma caixinha de gelatina, aquela mãezinha faz uma quantidade que alimenta ela e as crianças, porque a gelatina é base proteica. Carne tá cara, frango não dá, peixe nem pensar, ovo uma vez ou outra, mas ela dá gelatina às crianças, porque ela está dando proteína aos filhos. E eu não tenho 70 centavos para dar uma caixa de proteína às crianças, porque eu tenho que ir no Rock in Rio. Impossível que quem pode comprar 3, 4 entradas para o Rock in Rio não tenha 70 centavos para comprar uma caixa de gelatina. Entendam que a gente precisa se dar conta de que nós temos que olhar para o lado, nós temos que olhar para o outro, nós temos que procurar servir, nós temos que aprender a servir. Porque no momento em que a gente começa a aprender a servir, a gente começa a entender o que é mais ou menos dizer, aprender a amar. A gente não sabe amar. Nós temos que começar a treinar, gente. A gente tem que começar a treinar. E quando a gente começa, é um processo tão natural, é tão próprio de nós o amor, é tão próprio de nós o servir, o ajudar, porque isso é semente do Pai em nós. Em nós está a semente do amor, em nós está a misericórdia, em nós está o perdão, em nós está o bem. E a gente esconde isso tudo como se a gente arrumasse uma armadura e ficasse escondido lá dentro. Por que Jesus falou: deixai brilhar a vossa luz? Para a gente fazer um buraco nessa armadura e pelo menos botar a olhinha de fora. Garanto que por ali já sai um feixezinho. A gente já começa a brilhar. E a gente se dá conta disso depois de muito sofrer. Porque a gente prefere ir pelo sofrimento ao invés de ir pelo amor. Em nenhum lugar do Evangelho, nenhum, pode procurar, linha por linha, nenhum, Jesus diz que nós temos que pagar com a dor. Nenhum. O tempo inteiro ele diz: perdoa, ama o próximo, não julga. Ele dá a receita de bolo o tempo inteiro. E a gente lê aquilo muito bem, num português corretíssimo, e não entra nada. Então, meus amores, eu acho que esse é o recado que Eurípides manda para a gente. Porque, seguindo esta linha do tempo, em 1965, 5 rapazes foram lá com Chico e disseram a ele que queriam trabalhar. E Eurípides se apresenta através da mediunidade do Chico. O doutor Bezerra informa que ele se oferece para trabalhar com eles. Daquele dia em diante, nós passamos a ter uma imensa responsabilidade. Imensa. Porque a gente não vem para cá para receber, não. A gente vem para cá para aprender a se doar. Que Jesus nos abençoe. E que Eurípides tenha muita paciência com a gente.